Uma pausa agora na nossa programação musical para o nosso bate-papo de todas as manhãs. Hoje a gente vai falar sobre saúde auditiva. E é um assunto sério, é essencial, mas muitas vezes negligenciado. Eu estou recebendo aqui a Bruna Peixe, faz parte da equipe da AmpliSound. Bruna, bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada. É um prazer estar aqui novamente. Prazer te receber aqui. Bom, falei aqui já no início, saúde auditiva muitas vezes negligenciada, isso é algo que a gente não consegue entender ainda. Mas quero te perguntar, os primeiros sinais de perda auditiva que geralmente passam despercebidos, que a gente tem que dar uma atenção. Os primeiros sinais, bom... se a gente pensasse mais na nossa saúde auditiva, na verdade a gente começava fazendo exames regularmente todo ano, né? Para nem esperar esses sinais, porque quando os sinais aparecem é porque a gente já tem alguma alteração, geralmente. Então, o que acontece? Primeiro sinal, os pacientes começam a pedir muito para as pessoas repetirem, familiares, amigos, então eles pedem para repetir, eles acabam, às vezes, respondendo uma coisa diferente do que foi perguntado. Os familiares começam a perceber que o volume da televisão está muito alto, então começam a ouvir a televisão já quando estão chegando na casa do familiar. Telefone, às vezes não atendem o telefone. São sinais pequenos, né? Mas que são importantes. Assim, a gente já teve pacientes que foram procurar ajuda porque deixaram a torneira do banheiro ligada e não ouviram o barulho da água correndo. Então, às vezes, são sinais realmente pequenos que podem parecer que não fazem diferença, mas fazem muita diferença no dia a dia, né? Então, às vezes, dificuldade numa reunião de trabalho. Então, acontece, ou entende uma coisa errada e, né, atende uma demanda errada do trabalho, também acontece, porque a perda auditiva ela não está só no envelhecimento, né? Então, ela pode pegar desde a infância, então a gente acaba tendo bastante ali alterações, né, de dia a dia, de rotina mesmo. Acho que até são muitos sinais que os outros acabam percebendo, né? Isso. Quem percebe a perda auditiva geralmente é o familiar. Geralmente é ali filho, irmão, são pessoas que convivem, né? E aí que eles começam a notar. Por quê? Porque o paciente que tem a perda auditiva, ele vai mudando todo o lugar que ele vive para deixar bom para ele. Então, ele aumenta o volume do telefone, ele aumenta o volume do celular, ele aumenta o volume da rádio. Então, ele acaba aumentando o volume de tudo e para ele tá tudo bem. Só que daí, quando ele sai de casa, vai pegar um ônibus ou vai num encontro, vai em algum lugar, aí a gente não consegue aumentar o volume de tudo. E aí que as dificuldades vão aparecer. E aí a gente tem, infelizmente, a negação. Não, mas eu escuto super bem, é só de vez em quando. Tá, mas de vez em quando, quando? Ah, mas em casa eu tô tranquilo. Sim, mas em casa a gente aumenta o volume de tudo, né? Então, é uma dificuldade que pode parecer pequena, passar despercebida, mas é importante a gente se manter atento, né? Tem como diferenciar, por exemplo, uma dificuldade momentânea, assim, esse só de vez em quando acontece, de uma que realmente precisa de uma avaliação? Todas precisariam de avaliação. Quando a gente pensa numa questão momentânea auditiva, a gente pode estar pensando numa alteração que seja condutiva, que a gente chama, que é, na verdade, ali uma otite, alguma questão que excesso de cera também, isso é momentâneo, né? É claro que o excesso de otites, né? Otites recorrentes podem se tornar um problema permanente, se não bem tratado. Isso acontece mais na infância, né? Mas a gente precisa entender o que é esse momentâneo, né? Também, às vezes, precisa dessa atenção. Então, sempre eu falo, no menor sinal de dificuldade, procura ajuda para fazer uma avaliação. Se for uma questão momentânea, que foi um excesso de cera, a gente resolve bem facilmente. E se não for, a gente vai se manter atento para ver esse processo, né? Para processo de reabilitação, talvez, ou enfim, um acompanhamento, ou o médico otorrino vai identificar que precisa de um medicamento para tratar. Então, é mais ou menos assim que a gente tem a reagir. A gente tem que realmente dar atenção e mudar esse cenário, né? Tem hábitos do dia a dia que podem acelerar a perda auditiva?
tem hábitos do dia a dia e também a gente pode pensar na parte ocupacional, no trabalho, né? Então, hábitos do dia a dia, uso de fone de ouvido. Desde a pandemia, isso se tornou ainda mais comum. Já era um problema, né? E hoje se tornou mais comum. Usar o fone de ouvido por muito tempo, ali 1 hora, 2 horas, sem uma pausa ou num volume muito alto, que a pessoa que está do teu lado escuta o volume do fone, é um problema. Então, esse é um hábito que muita gente tem, né? Usa o fone de ouvido, às vezes na academia, às vezes por causa do trabalho, mas a gente precisa manter a atenção. Nesses casos em que a gente não consegue evitar o uso do fone de ouvido, fazer avaliações, né? Sim. E nos casos que a gente consegue evitar ou diminuir o volume, é bom que a gente faça isso. Evita ou usa por um tempo ali determinado, meia hora, tira o fone, descansa, coloca de novo se precisa, deixa num volume ali da metade para menos, né? Se tá muito mais alto que isso, mas eu não escuto. Então faz uma avaliação para entender o porquê, mas se tá muito mais alto que isso, pode agredir o ouvido, né? Pode agredir as células ali e pode gerar ali uma perda auditiva, e aí é permanente. A perda auditiva a gente não consegue voltar atrás, né? Então, tu falou até sobre o trabalho. Quem trabalha exposto a máquinas também tem que usar aquela proteção. A proteção. Né? Não precisa nem dizer isso. Não né? precisa nem dizer. Hoje, isso é muito mais falado e muito mais cuidado pelas empresas, né? Existem leis que acabam regulamentalizando isso, né? Então, essas empresas, elas cuidam o uso. Tem algum funcionário que vai passar ali fiscalizando o uso dessas proteções, que antigamente a gente sabe que não tinha. Então, as empresas hoje fazem esse cuidado, orientam, entregam o material necessário para usar. E também eles estão sempre organizando os exames de rotina desses trabalhadores, né? Então, a gente sabe que hoje é muito mais cuidado, mas antigamente não era. Na região que a gente mora, isso é muito visto, né? A gente tem muitas malharias, então, mas antigamente a gente não usava. Realmente, a saúde auditiva não estava tão aparente assim. Então, hoje a gente já sabe, já consegue organizar dessa forma para evitar, cuidar mais da audição, né? Perfeito. Sabe que no nosso último encontro, a gente passou rapidamente por zumbido. Uhum. E vieram 2 perguntas que eu achei muito interessantes e que eu queria ouvir o teu ponto de vista. A primeira é a seguinte, que o zumbido sempre está associado à perda auditiva ou pode surgir por outros motivos? Então, o zumbido pode ser um sinal de perda auditiva. Ele é um sinal, assim, que está em 90% dos nossos pacientes. A gente nunca fez um estudo sobre isso para levantar, mas a maioria dos nossos pacientes sente zumbido. Muitas vezes não incomoda, mas muitas vezes esse zumbido, ele incomoda muito, ele atrapalha para dormir, ele atrapalha a concentração. Então, o zumbido, ele é complicado, cada paciente tem a sua sensação, né? Hoje a gente sabe que tem muitas causas para o zumbido, são inúmeras causas, mas ele é um aviso de que alguma coisa não está bem. Então, a gente começa pela avaliação auditiva, porque é muito comum que o zumbido esteja atrelado à perda auditiva. Então, a avaliação auditiva é o primeiro passo, o otorrino já pede uma avaliação completa quando chega lá. Nós fazemos essa avaliação para identificar se tem ou não perda auditiva. E se não tem, se procura outros sinais. E a gente fala de sinais assim, hipertensão, muito tempo em jejum, o excesso de cafeína, né? A cafeína não está só no café preto, está no chimarrão, está na Coca-Cola, por exemplo, né? No refrigerante. Então, a gente sabe que tem outros aspectos que podem, sim, causar o zumbido, mas quando tem perda auditiva, esses aspectos também são importantes. Então, por exemplo, um paciente que apareceu lá pra gente, tem perda auditiva e tem zumbido, a gente sabe que a causa principal é a perda, mas a gente precisa pesquisar os outros aspectos da vida desse paciente. E a gente fala até de aspectos psicológicos. Às vezes o estresse, a depressão, são problemas que podem piorar o zumbido, agravar. Então, a causa pode estar na perda? Sim, provavelmente está e é a perda auditiva. Mas a gente tem outros aspectos que a gente precisa cuidar desse paciente. Então, às vezes o paciente não entende, mas ele vai sair de lá com encaminhamento para ir no fisioterapeuta, porque ele tem um problema de coluna, para ir no dentista, porque tem algum problema dentário, algum problema na articulação da ATM. Então, isso também tem relação com o zumbido. Então, a gente vê a necessidade, faz os encaminhamentos necessários para cuidar desse paciente como um todo.
Interessantíssimo isso, não fazia ideia. E acredito que muita gente também não faz. Às vezes eles não entendem. Nossa, mas eu saí de lá com encaminhamento para ir pro psicólogo. Sim, a gente realmente precisa entender a causa desse zumbido e trabalhar ela. Então, o zumbido é um alerta. O que eu acho que é importante a gente falar não, a gente não precisa preocupar as pessoas que têm zumbido. Não é uma causa grave a ponto de ficar muito preocupado, até porque isso pode acabar piorando o zumbido. Então, tem o zumbido, procura primeiro uma avaliação, um médico otorrino, uma fonoaudióloga para fazer uma avaliação, né? E aí sim a gente entender quais são os próximos passos para esse paciente. Uma outra pergunta que eu recebi, eu achei interessante, não faço ideia se existe um estudo sobre isso, mas foi a seguinte: por que o zumbido costuma piorar à noite ou em ambientes silenciosos? É muito comum, porque a gente não tem barulho do ambiente. Então, assim, durante o dia a dia tem barulho dos carros, tem vento, tem música passando, Então, a gente sabe que tem muito barulho durante o dia. E durante a noite a gente fica num silêncio. Então, a gente sempre fala para o paciente que tem zumbido que o importante é colocar barulho na vida. Então, a gente evitar esse silêncio. Seja uma fonte de água no quarto, né, para ficar mais tranquilo, seja ligar. Hoje em dia tem muitos aplicativos de celular que a gente, não tem uma fonte de água, mas coloca um barulho de água, de chuva, de mar, enfim, de natureza. Então existem aplicativos, né, que a gente pode usar para ajudar nesse combate ao zumbido aí durante a noite. Então é comum. É comum aconteça. Por causa do silêncio do ambiente. É muito comum. Agora vamos para um outro cenário. A pessoa tem ali o zumbido, por exemplo, está com uma dificuldade auditiva. Vocês fazem a avaliação e vê que essa pessoa ela precisa de um aparelho auditivo. Como é o passo a passo? A primeira questão a gente vai ver a questão de qual aparelho auditivo vai se encaixar melhor para esse paciente, né? Certo. E aí a gente vai ver o estilo de vida, grau de perda auditiva, como é que está o reconhecimento de fala desse paciente. Então, a gente escolhe o aparelho mais adequado. Porém, independente do aparelho auditivo, hoje na ReSound, na marca que a gente representa, a gente tem o gerador de som. Então, a gente tem isso em todos os nossos aparelhos, independente do tipo de aparelho. O gerador de som nada mais é do que a gente estava falando antes, de colocar som para a vida desse paciente. Então, o que acontece? A gente, no primeiro momento, vai ver se só o volume do aparelho auditivo que ele precisa por causa da perda vai ser suficiente para ajudar contra o zumbido. Então, a gente vai ligar o aparelho, vai ver como ele vai se sentir e, se a gente precisar, a gente tem uma ferramenta que é esse gerador de som, que a gente pode ativar nos aparelhos hoje e aí a gente vai escolher o som mais adequado para esse paciente, né, que a gente vai identificar conforme a nossa avaliação e vai colocar esse som também, ele vai poder ativar quando ele quiser ou a gente vai deixar ativo o tempo inteiro e aí depende muito do paciente. Mas hoje as tecnologias dos aparelhos auditivos nos permitem ter uma ferramenta secundária, porque o aparelho por si só já é um tratamento para o zumbido, mas a gente tem também essa ferramenta de gerador de som. Isso é muito legal. Eu lembro que tu compartilhou com a gente até a possibilidade de conexão com televisão, com celular no próprio aparelho, né? Sim, a gente usa bastante isso, o celular como uma ferramenta para nos ajudar também, né? Então, isso do gerador de som, por exemplo, ele pode já ativar e desativar pelo próprio celular, quando ele quiser, quando ele sentir a necessidade, né? Claro, no primeiro momento a gente vai fazer uma avaliação se é bom que ele fique mexendo ou não, a gente tem que entender direitinho cada caso, mas a gente tem isso no celular. A televisão também é muito legal. A gente acabou de colocar os aparelhos auditivos, adaptar os aparelhos auditivos num paciente nosso, que a gente fez a adaptação domiciliar. E aí a gente levou também o TV Streamer, que chama, que é o acessório da televisão. E agora ele escuta a televisão direto nos ouvidos dele e não interfere para os familiares que estão assistindo a TV junto, né? E é muito fácil, então ele faz sozinho. Ele tem 86 anos e ele faz sozinho isso. Ele vai lá, aperta no celular dele, no botão da televisão e aí escuta o volume da TV direto no aparelho e não interfere no volume para ninguém. Então isso é muito legal. É uma vida digna, a gente tem que frisar isso, né? É qualidade de vida, né? Exato. A gente brinca e hoje em dia tem muita coisa na internet que a gente dá risada ali. E as frases que a gente mais escuta dos pacientes. Mas eu uso o aparelho só quando eu saio de casa, não preciso usar dentro de casa. Ou, por exemplo, mas a minha perda é uma porcentagem pequena, sabe? São mitos que a gente tem ali hoje em dia na internet. Isso ajuda, a internet ajuda a
mostrar mais mitos, né? E a gente vai combatendo eles dentro da sala de atendimento, né? É um mito. Então, por exemplo, os pacientes que têm zumbido e usam o aparelho só quando vão sair de casa, o tratamento não está sendo efetivo, né? Ah, mas eu estou no silêncio. Por isso mesmo, a gente está com o aparelho justamente para combater esse silêncio como uma terapia para melhorar o zumbido, né? Então, a gente vai combatendo isso. O ideal seria usar o aparelho, vamos dizer, tirar só na hora de dormir Isso. e tomar banho. Isso aí, é só para isso. O resto do tempo tem que estar com o aparelho. Ah, mas eu estou sozinho em casa. Mesmo assim, e se chegar alguém, e se tocar o telefone, né? A gente não vai conseguir acostumar aquele cérebro, porque quem escuta não é a orelha, é o cérebro. A gente não vai conseguir acostumar aquele cérebro que ele está de volta ao mundo dos sons, né? Então, se ele usar o aparelho 100% do tempo, tirar só quando necessário, vai ser muito melhor, ele vai acostumar muito mais rápido o cérebro dele, né? E aí a gente vai para o tempo de adaptação. Quanto mais o paciente usa o aparelho, mais rápido ele se adapta ao aparelho. E é uma maneira de estancar ou então retardar a perda que ele já tem. Isso aí. Para que ela não aumente. Isso, a gente não vai conseguir parar 100% o aumento dessa perda auditiva, porque é fisiológico, né? Se a perda foi pelo envelhecimento, o envelhecimento vai continuar. Se a perda foi por uma questão genética, a gente também não vai conseguir parar a questão genética, mas a gente vai parar o esforço extra que essa orelha está fazendo, porque a gente estamos entregando som para essa orelha. Então, quando a gente diminui esse esforço, a tendência é que a progressão da perda se torne mais lenta. Que ótimo isso. Sim. Tem esse benefício também. Para você que nos ouve, está sofrendo com zumbido, com perda auditiva, ou então conhece alguém nessa situação, Isso como aí. bem a gente disse aqui, geralmente quem nota são as pessoas próximas. Entra em contato com a AmpliSound, 54 30 11 02 97. É esse, né? 30 11 02 97. Vai ser muito bem atendido pela Elisandra. Isso. Marca seu horário lá, vai tirar a tua dúvida. De repente é só, como a gente disse, uma perda momentânea. Mas daqui a pouco é algo que precisa de uma atenção maior. Isso aí. Você vai ter muito mais qualidade de vida. Eu acho que se a gente começar a pensar que, vou lá consultar, tirar minha dúvida, fazer uma avaliação, e a gente entender que isso é simples, que é tranquilo de ser feito, a gente vai conseguir ter ali uma perda auditiva que vai ser identificada mais cedo, a gente vai ter um melhor processo de reabilitação. Então, a gente vai conscientizar as pessoas que a perda auditiva não está atrelada só ao envelhecimento. Então, a gente vai ter um aumento aí digamos assim, vamos ter um aumento vamos tornar a saúde auditiva mais falada, isso que eu quero dizer, Exatamente. né? Então é importante a gente entender que é importante pensar na nossa saúde auditiva, que saúde auditiva é qualidade de vida. É isso aí, mudar essa cultura, dar a atenção necessária. Mais uma vez aqui, 30 11 02 97 para você falar com a equipe da AmpliSound, tirar suas dúvidas, fazer sua avaliação. Bruna, muito obrigado por ter vindo. Que agradeço o convite. Vou separar aqui, que chegaram diversas perguntas enquanto a gente conversava. Num próximo encontro a gente ia responder as dúvidas da audiência. Combinado, então. Eu volto para a gente tirar a dúvida do pessoal.